Nesse capítulo a gente vai falar um pouquinho sobre simetria. Ele dá o exemplo de algumas espécies de caranguejo. Nessas espécies de caranguejo macho, eles têm as garras, os machos, eles têm uma garra maior do que a outra. Já a fêmea, ela tem uma garra, as garras são do mesmo tamanho. Então, eles usaram isso, que se a gente dobrar a figura que representa o caranguejo fêmea por uma reta, e as duas partes vão se coincidir. Nesse caso, a gente diz que nós temos uma simetria de reflexão ou simetria axial, que a gente fala simplesmente a figura é simétrica, de acordo com essa reta, nesse caso o livro denotou reta E. Já na figura que representa o caranguejo macho, não é possível traçarmos uma reta, dobrar e achar uma simetria, as partes se coincidirem. Aqui nessa outra parte, nós tivemos exemplos que se a gente dobrar as figuras nesse desenho aqui, dobrar em qualquer parte, nós já acharemos partes simétricas. Já nessa figura, somente nessa reta, e nessa figura, em qualquer uma dessas retas aqui, se a gente conseguir dobrar, acharemos partes simétricas. Esses são exemplos de simetria de reflexão. A gente fala sobre simetria de rotação, aqui tem um exemplo, né, que vocês vão ler sobre esse exemplo. Eles falam o exemplo da semáfora, onde as escoteiras fazem uns sinais, e que esses sinais representam rotação e que usam a questão dos ângulos, né? Primeiro sinal, um ângulo de 90 graus, depois 180, depois 90 graus novamente. Com isso, eles fazem a questão da simetria de rotação, que nada mais é do que a transformação na qual uma imagem é obtida ao girar uma figura em torno de um ponto, segundo um ângulo, no sentido horário ou anti-horário. Esse é a chamada de simetria de rotação. Na próxima, a gente vai falar sobre a simetria de translação. O que seria simetria de translação? Observem a figura A, que está representada nessa malha quadriculada, e eles usaram esses quadrados como unidade de medida. Note que a figura B ela foi obtida se deslocando a figura 8 unidades de medida a partir da 8 unidades de distância da no sentido, qual o sentido? Horizontalmente, né? No caso, o sentido, a direção, ela foi o sentido da direita, horizontal foi a direção. Chamamos esse movimento de translação, porque nós transladamos essa figura nessa direção. Então, essa a gente chama de essa simetria por translação, que nada mais é do que a transformação na qual uma imagem é obtida deslocando uma figura a uma certa distância, seguindo uma direção e um sentido, mantendo sua forma e seu tamanho. A gente só vai transladar aquela figura, porém a gente vai manter o mesmo tamanho dessa figura. Agora a gente vai falar do plano cartesiano. Tá vendo o plano cartesiano? Esse plano cartesiano eu não gosto muito de comentar com vocês nessa série, vocês vão ver o ano que vem, mas ela fala da simetria do plano cartesiano. Nós temos o eixo X, que é o horizontal, o eixo Y vertical. Nós temos a parte positiva, aqui ó, positivo. Nós temos aqui a parte negativa, e o que diz assim, tá vendo aqui? Aqui tem a mesma distância daqui, e aqui tem a mesma distância daqui. Então, por isso que eles falam que é a simetria do plano cartesiano. Só que eu não vou cobrar muito essa questão da simetria do plano cartesiano. As outras, eu gostaria que vocês prestassem um pouco mais atenção.
Falei pouco sobre essa simetria? Sim, porque eu quero que vocês leiam sobre esse tipo de simetria, se aprofundem um pouco mais e façam o trabalhinho que eu passei para vocês, ok?